Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Nós somos o grupo da disciplina de neuroanatomia. Eu me chamo Rayane. Eu me chamo Suzana, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, me chamo Mirella. Nós vamos estar apresentando para vocês um pouquinho do sistema límbico. O sistema límbico, ele é um conjunto de estruturas onde ele interliga morfologicamente algumas funcionalidades relacionadas às nossas emoções e às nossas memórias. Alguns já assistiram o vídeo Divertidamente, ele fala muito das emoções, como elas se relacionam, e a gente pode trazer, né, como exemplo bem claro do nosso sistema límbico atuando sobre o organismo do ser humano. Nós vamos falar também agora um pouquinho dos sentimentos que causam manifestações fisiológicas e comportamentais. Em relação às manifestações fisiológicas, elas estão diretamente ligadas ao sistema nervoso autônomo. Ou seja, a gente está vendo o garotinho aí, né? Ele está com medo. E a gente vê o suorzinho escorrendo da testa dele. Essa manifestação, esse suorzinho, é uma manifestação fisiológica. E no gato, né, no animalzinho, ele está todo arrepiadinho. É uma manifestação fisiológica, é controlado, né, pelo sistema nervoso autônomo. A gente não tem controle, é o sistema que reage dessa maneira. E nas manifestações comportamentais, elas são remetidas diretamente ao sistema nervoso somático. Então, o rapaz está aí, né, alegre. Automaticamente entra um sorriso, acontece um sorriso. E o cachorrinho, olha que bonitinho, tá abanando o rabinho, porque é a forma dele de expressar a sua alegria, de repente, quando o dono chega na casa. Então, sobre o circuito de papéis, ele é um estudo, né, referente ao hipocampo, corpo mamilar, giro do cíngulo, giro parahipocampal, tálamo, tudo relacionado à memória. Né? Em 1937, o James Papez concretizou o circuito de Papez como condutor das emoções e não centros cerebrais. O circuito seria o atuante ativo no mecanismo das funções emotivas e expressões periféricas. O trabalho também foi abraçado por Paul MacLean e que ele acrescentou, né, a denominação sistema límbico, adicionando novas estruturas. E nós temos uma observação aí importante, né, que é quanto à amígdala e à área septal, que juntamente com a parte anterior do símbolo são responsáveis pelas emoções. Agora nós vamos estar falando um pouquinho das estruturas do sistema límbico, né? Como a gente pode ver na imagem, o sistema límbico ele é composto pelo giro do cíngulo. O giro do cíngulo ele é responsável por resgatar nossas memórias visoespaciais, que são aquelas memórias onde a gente consegue relacionar um objeto com o outro com o tempo, onde a gente consegue decorar os caminhos que a gente passa. São essas memórias mais relacionadas a espaço e tempo. No sistema límbico, a gente tem a área septal. A área septal, ela é reconhecida como centro do prazer, onde através dela a gente consegue perceber o nosso aumento da pressão arterial, quando a gente está em uma situação onde a gente está sentindo prazer através dos estímulos sexuais. Ela é relacionada também ao nosso mecanismo de recompensa, onde a gente consegue perceber o ritmo, né, da nossa frequência respiratória elevada. E a gente vai continuar trabalhando, identificando as outras partes que compõem o nosso sistema límbico. Então vamos falar agora do corpo mamilar. O corpo mamilar ele tem como função integrar as informações registradas e relacionar com as memórias pré-existentes. Já o bulbo olfatório ele é responsável pela captação de aroma, ou seja, né, o nosso olfato. O bulbo olfatório ele é um sentido muito importante, pois quando você sente um determinado aroma, pode ser que remeta a alguma emoção, ou comportamento, ou a memória. Sobre a amígdala, ela fala diretamente de fortes emoções, né? Só que numa questão negativa. Então, um exemplo, né? Uma pessoa que sofreu um abuso sexual, né? Quando a memória dela se voltar para isso, ela vai ter reações, sensações, né? Que vão deixar ela talvez nervosa, né? Coração acelerado, porque são fortes emoções, são emoções que mexem fortemente relacionado a algum evento, né, que ocorreu que não foi bom, que foi negativo. Em relação ao hipocampo, ele trata da orientação do espaço.
né, o deslocamento, né, de uma cadeira para outra, tanto que a pessoa com Alzheimer, na fase final dela, ela já não consegue se dirigir de uma cadeira para outra. O córtex insular anterior. Ele tem relação com o que não conseguimos descrever, como, por exemplo, a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro. Outro exemplo seria a sensação de nojo, que é quando olhamos para algo, né, que nos desagrada, que a gente que nos sentimos nojo. E já o tálamo, ele é a entrada de todos os sinais sensitivos, que é pressão, dor, temperatura, né, exceto o olfato. E ele tem como função a integração do sistema sensorial e motor. O hipotálamo, ele está relacionado com o nosso sistema nervoso autônomo. Por exemplo, quando você está apaixonado e vê a pessoa amada, o coração já começa a disparar. Isso é uma manifestação fisiológica do sistema nervoso autônomo. E o núcleo da Cubbins, ele é o nosso sistema de recompensa. Ele é relacionado ao prazer, à felicidade e, consequentemente, né, ao vício. Perfeito. Aqui nós temos o córtex cingular anterior também, onde ele é responsável pelo processamento das emoções. Antigamente, os estudos eram feitos nos animais e a gente conseguia identificar que um animal que tinha o comportamento agressivo, quando era lesionado nessa área, ele passava a ser um animal domesticado. E também com os psicopatas, sociopatas, quando tinham essa parte, né, anterior, tendo algum tipo de lesão, eles voltavam a ter um comportamento social. E também relacionado com a área de recompensa, a gente tem a abênula, que ela é a regulação dos hormônios da dopamina. Ela está muito relacionada com a frustração. Quando a gente não tem uma recompensa, naturalmente a gente tem menos dopamina sendo liberada sobre o nosso sistema e vem a sensação de frustração, de tristeza por não ter conseguido algo. Vamos dar continuidade falando da relação do sistema límbico com algumas doenças, né? Porque dá para relacionar com várias, nós separamos algumas. Uma delas é a esquizofrenia. Tem um aumento na dopamina quando a pessoa entra em crise, né? Numa crise aguda, a pessoa fica muito nervosa, tem uma agitação motora e afeta, né, a organização das memórias e da aprendizagem. Já o TDAH, de modo contrário à esquizofrenia, ele é a diminuição da dopamina. A pessoa que tem TDAH, ela tem a desinibição no comportamento e emoções, como, por exemplo, a falta de atenção, a inquietação. Perfeito. A gente tem a encefalopatia límbica, onde é relacionado, né, a perdas de memória a longo prazo, mudanças de conduta, casos de convulsões externas. Todas essas doenças são doenças que são relacionadas ao nosso sistema límbico. A gente também tem a epilepsia psicomotora, que é onde os nossos neurônios, situados no nosso hipocampo, eles têm um tipo de alteração. Quando essas alterações ocorrem, a gente tem algumas disfunções, né? Sejam elas na grafia, disfunções sexuais, e aí, quando a pessoa está em crise, a gente precisa ter um cuidado, né? Entender o que está acontecendo, porque é apenas uma oscilação com os neurônios dela na área do hipocampo. Quanto ao transtorno de ansiedade, né, as amígdalas detectam situações deste risco, como depressão, e é uma profunda tristeza, né, angústia, e em relação diretamente à ansiedade, a pessoa tem preocupações excessivas, né, e isso atrapalha no descanso, no sono, né, tem perturbação no sono. E para finalizar, o afeto pseudo-bubá, que é o descontrole emocional. Episódios de risos ou choro incontroláveis. Como exemplo, o filme do Coringa, que na imagem mostra ele chorando, né, porém forçando um sorriso. Perfeito. Esse foi o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada.